A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Boa noite para todos. Estamos aqui mais uma vez para ministrar uma aula. E essa oportunidade falaremos sobre o cristão e as perseguições. E espero que todos estejam bem, né, vivendo esse momento de pandemia em paz, né, todos sem estar afetados por esse vírus aí maldito. Né, que Deus esteja no controle de tudo. A pergunta, como sempre, e você tem sido perseguido como Igreja de Cristo ou está na passividade, não acontece nada? O que você pode me dizer em relação a isso? Daqui a pouco você me diz então. Vai rodar a vinheta e já voltamos. Bem, meus irmãos, nós sabemos que não podemos falar de cristão perseguido, de igreja perseguida, sem antes falar de igreja. Né? Temos que falar da igreja primeiro, para depois falar da igreja perseguida. Então, se nós formos ver o que é igreja, qual é o conceito de igreja? O que é igreja? A igreja, a eclésia, né, que todos conhecem como eclésia, é um organismo vivo criado por Deus, revelado através do Novo Testamento, onde se determinou a sua natureza, missão, a doutrina que deve ser seguida e o padrão para a sua vida. O que significa a palavra eclésia? Você sabe? Eclésia é uma palavra grega, né, que tem a primeira parte que é ek, que significa para fora, mais kaleo, que significa chamar ou convocar. Ou seja, é a Assembleia do Povo de Deus. Você procurar lá em Atos 19, do 39 e o 41, você encontra essa referência lá. Não em grego, né? Mas você encontra referência em relação à igreja. Esses chamados para fora, nós podemos dar um exemplo de quando a igreja saiu do Egito, quando o povo de Deus saiu do Egito, né? Então foi chamado para fora do mundo. Né? Você vivia no mundo, hoje em dia você vive na igreja, você é um cristão, você faz parte da igreja de Cristo, né? Como está lá em Romanos 12:2, é isso? Não pode ser vista apenas como um templo, uma coisa física, né? Ou uma comunhão humana, resultado de uma fé e experiência religiosa. Porém, mais do que isso, é a criação de Deus através do Espírito Santo. Então a igreja não pode ver ser vista apenas como uma coisa comum, mas sim como uma criação de Deus através do Espírito Santo. E por outro lado, nunca é usada para designar um prédio apenas, né? Como usamos a palavra igreja em português, tá bom? Então, eclésia basicamente é isso, igreja. Né? E tem mais outros detalhes. Quando foi a fundação da igreja? Né? Quem foi o fundador? Você sabe quem foi o fundador? Quando foi a fundação? Então, a Cristo é tanto o fundamento da igreja quanto o seu fundador. Se você pegar lá em Marcos 16:18, você vai ver isso. Quando ele diz lá assim, ó, Mateus 16:18, quando diz assim, ó, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Cristo é tanto o fundamento, quando ele fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu formarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, Cristo é tanto o fundamento, quanto o fundador da igreja. Sua história, qual é a história da igreja? A história da igreja faz parte do cumprimento da profecia do profeta Joel. Se você pegar lá Joel 2, 28 a 32, você vai encontrar lá essa profecia de Joel falando sobre a criação da igreja. Na igreja também é marcada pelas peregrinações, né? A Páscoa, o Pentecoste, a festa dos tabernáculos, ou festa das tendas, né? Como está lá em Deuteronômio 16, do 1 ao 16, fala sobre isso também.
tipos de pessoas que pertencentes à igreja. Qual é o tipo de pessoa que pertence à igreja, geralmente? Né? A maioria, né? Desde dos primórdios, desde a igreja primitiva, quem eram? Os judeus, né? Da Palestina helenista, né? Gentios e os prosélitos. Prosélitos, quem eram os prosélitos? Na época eram os judeus convertidos ao cristianismo. Então eles eram considerados prosélitos, tá bom? A Igreja Apostólica. A Igreja Apostólica, ela consta mais ou menos do período de 30 depois de Cristo até 100 depois de Cristo. Ou seja, desde a ascensão de Jesus até mais ou menos a morte do último apóstolo, que foi João. Então esse compreende a Igreja Apostólica. O período pentecostal de 30 a 35 depois de Cristo não precisava de nada, mas permaneceu no seu território. Ou seja, a igreja, quando foi criada, ela permaneceu ali praticamente na inércia. As pessoas evangelizavam ali mesmo, as pessoas de casa, mais os domésticos, e não partia para a expansão, ou seja, não partia para buscar novos convertidos, novas almas, o engrandecimento do reino. Né? Mas aí veio a expansão da igreja. A expansão da igreja foi movida por quem? Foi movida pelo Espírito Santo de Deus. Isso aconteceu 35 a 50 depois de Cristo. Ou seja, depois que Jesus morreu, né, aí veio o evento lá, o advento lá de Pentecostes, né, quando todos foram batizados com o Espírito Santo. E a partir desse momento, a igreja começou a se expandir, a desenvolver, a crescer, a progredir, a se espalhar pelo mundo. Que até então a igreja estava, né, na inércia. Então essa expansão promovida pelo Espírito Santo, mais ou menos 35 a 50 depois de Cristo, né, foi o crescimento dos 3.000 iniciais, né, com aquela pregação de Pedro, mais ou menos quase 3.000 pessoas se renderam aos pés de Jesus, né, se renderam ao Evangelho, chegando logo aos 5.000 no momento posterior. Né? Mas aí quando a igreja estava na inércia, aí começou a perseguição pelo Sinédrio. Depois veio a morte de Estevão, veio a morte de Tiago, a prisão de Pedro por Herodes. E o primeiro mártir desse movimento todo foi Estevão. Tá bom? E a criação da igreja entre os gentios foi de 50 a 68 depois de Cristo, na Antioquia Gentia missionária. Quando Paulo saiu para as missões, né, que ele foi para Derbe, Listra, Antioquia e todas aquelas outras cidades, né? Então houve a criação de igreja entre os gentios nesse período. Aí depois disso vieram as viagens missionárias, né, que foram as viagens missionárias de Paulo. Tá bom? Então esse período de 30 depois de Cristo a 100 depois de Cristo, né, compreende-se o período da Igreja Apostólica. Vamos em frente. Aí depois vem Atos 2, que foi o quê? Foi a descida do Espírito Santo. Né? A partir do momento que os crentes ficaram na cidade, até que do alto descesse o Espírito Santo. Aí a partir desse momento, aí sim, aí eles foram batizados com o Espírito Santo. Aí a partir desse momento, eles encheram-se de poder, né? Poder não para glória própria, mas poder para engrandecimento do reino, para a divulgação da igreja, né? Do Evangelho de Cristo. Aí sim, aí a igreja começou a ter uma expansão. Esse é o segundo fundamento da igreja, historicamente falando. No dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no cenáculo, foram revestidos de poder. Estava dessa forma instituída a igreja de Jesus com selo divino. Então foram todos selados nesse momento. Está lá em Atos 1, do 1 ao 4. Tá bom? Pela primeira vez em Antioquia, os apóstolos foram chamados de cristãos. Então, para ter a perseguição aos cristãos, a partir desse momento, depois de Pentecostes, né, que todos os viram falando de línguas estranhas, línguas estrangeiras e línguas estranhas, então eles foram chamados de cristãos. Por quê? Reconheceu-se que eles eram seguidores de Cristo. Algumas palavras descrevem os cristãos. Né? O quê? Hoje em dia nós podemos chamar, né, quando você chama o outro irmão de irmão, eles são crentes, santos, eleitos, discípulos.
Não, são os bíblios, eles são os bíblios. Hoje em dia nem tanto, né? Mas há um certo período atrás, uns 20, 30 anos atrás, nós éramos chamados de bíblias. Lá vão os bíblios, né? E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Está em Atos 11, 26. Então, agora nós vamos fazer a nossa primeira parada, para que o vídeo não fique muito longo, e já retornamos, tá bom? Não saiam daí. Em nome de Jesus. Já voltamos. E antes de passar, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva lá no canal, dê a sua curtida lá, compartilhe, né? Marque o sininho lá para você receber as próximas mensagens, tá bom? Que Jesus te abençoe. Como eu falo sempre, esse canal não é para o meu engrandecimento, e sim para o engrandecimento da glória de Deus, para o engrandecimento do reino. Amém? Então aguardo você lá. Até já.